Boa noite a todos. Com muita alegria que estamos aqui entre amigos. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são misericordiosos. E vamos tratar especificamente dos itens 7 e 8, que tem como tema o sacrifício mais agradável a Deus. Qual será o sacrifício mais agradável a Deus? Quando nós pesquisávamos a respeito deste tema, nós fomos buscar o sentido etimológico da palavra sacrifício. Por quê? Quando nós pensamos em sacrifício, normalmente, segundo a língua portuguesa, é algo que nós deixamos, nos privamos em detrimento de outra coisa. Ou seja, é uma privação voluntária ou forçada de um bem ou de um direito. Mas quando nós formos procurar o sentido real da palavra sacrifício para entender o que Jesus quis dizer naquela passagem, nós encontramos que a palavra sacrifício ela vem da origem latina, e que ela é composta por duas palavras diferentes. Sarcer, que significa sagrado, e facere, que é fazer, ou seja, o sacrifício mais agradável a Deus. O que é o sacrifício? Fazer sagrado, tornar um ato sagrado. Só que nós fomos reduzindo o sentido desta palavra no decorrer das traduções e do entendimento de cada um. Por isso que é necessário, muitas vezes, nós voltarmos à origem dos termos para entendermos o que Jesus quis dizer naquela época. Então, quando ele nos fala, portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com teu irmão e depois virás a fazer a tua oferta. Quando Jesus fala isto, ele muda um paradigma de toda uma geração, de todo um povo, porque o sacrifício naquela época para o povo judeu ele era material. Então existia um local específico no templo para que fossem feitos os sacrifícios, e aí, de acordo com a renda de cada pessoa, eles doavam aveia, cevada, ovelhas, enfim, aquilo que estava ao seu alcance. E eles acreditavam que doando aquilo, eles estariam fazendo um sacrifício e que eles estariam recebendo perdão das ofensas, tanto que era tão importante na crença do povo judeu que o templo de Jerusalém, à época de Jesus, ele tinha algumas partes principais, e uma das partes principais do templo de Jerusalém era o grande altar. Nesse grande altar é que se ofereciam sacrifícios. E o povo judeu daquela época acreditava que esse altar, ele era o único lugar no mundo em que poderia se ofertar um sacrifício com o propósito de perdão, tanto para os indivíduos, como também para o povo judeu e para toda a humanidade. Ou seja, havia um local material para ocorrer o perdão, e esse perdão ocorria através de uma troca, de um sacrifício. E Jesus vem e modifica esse paradigma quando nos fala que o perdão
o sacrifício real era a reconciliação com o nosso irmão. E aí depois sim, poderia deixar, porque Jesus, como ele disse, ele não veio destruir a lei. Ele respeitou a crença da época, mas ele se utilizava de elementos em que as pessoas, da vivência do dia a dia das pessoas, para falar através de parábolas e para que através dos tempos aqueles que têm olhos de ver, que vejam, ouvidos de ouvir, que ouçam. Ou seja, nós ainda hoje, passados mais de 2000 anos, estamos nos esforçando para entendermos os reais sentidos daquilo que Jesus veio nos trazer. E então, naquele momento, ele nos diz assim: vai te reconciliar primeiro com o teu irmão. Ou seja, a reconciliação é algo interior, é algo pessoal. Nós podemos nos reconciliar em qualquer lugar. Mas qual é o lugar em que nós primeiro devemos nos reconciliar com os nossos irmãos? É no nosso íntimo. Porque as ofensas, as raivas, rancores, nós levamos onde nós estivermos. Porque onde está o nosso pensamento, está o nosso coração. E aí nós vemos, na continuidade deste mesmo trecho, que quando Jesus diz: vai te reconciliar primeiro com o teu irmão e depois virás fazer a tua oferta, ele ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o dos próprios ressentimentos. E que antes de pedir perdão ao Senhor, é preciso que se perdoe aos outros. E que se algum mal se tiver feito contra um irmão, é preciso repará-lo também. E quando Jesus nos fala nesse sentido, o sacrifício mais agradável ao Senhor é o dos próprios ressentimentos. O que é ressentimento? Ressentimento é ressentir, sentir novamente. Quantas vezes nós, quando lembramos de determinada situação que nos desagradou em determinado momento, mas também aquelas situações positivas que nos agradam, nós, só pelo fato de lembrarmos, nós sentimos novamente aquela mesma emoção, tanto positiva quanto negativa. Mas fica muito claro que Jesus, assim como ele nos disse: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, ele respeitou a lei da época em que o povo ia fazer aquela oferenda física no altar, mas ele nos traz uma mudança de cultura, quando ele nos fala que antes de entregar a oferenda, nós precisamos perdoar. E aí ele nos coloca que o perdão ele está relacionado diretamente o quê? Ao divino. É da lei que o divino se identifique como que seja divino, porque ninguém contemplará o céu se acolhe o inferno no coração. Ou seja, quando Jesus nos fala dessa oferenda, desse sacrifício mais agradável a Deus, ele fala da mudança íntima dos nossos sentimentos, da educação dos nossos sentimentos, da relação que nós vamos estabelecer de uma maneira diferente com o outro, um ressignificar daquilo que nos acontece. Porque quando nós pensamos em ressentimento,
nós estávamos estudando a respeito e vimos que o ressentimento é um dos estágios da ira, da raiva. Só que ele é um estágio de uma agressividade não exteriorizada. Ou seja, é algo que não foi satisfeita a nossa vontade como nós gostaríamos, o resultado daquela atitude, daquela ação. E o ressentimento, o que acontece, ele está muito ligado ao nosso ego ferido. Porque nós, por determinada circunstância, como não foi satisfeita a nossa vontade, nós acabamos nos sentindo prejudicados por determinadas posturas, por determinadas situações. Acaba, muitas vezes, que as pessoas se afastam em função desse ressentimento e nem sempre as duas partes sabem que houve um ressentimento ali. Às vezes uma palavra mal interpretada pelo outro e talvez nem foi aquilo que se quis dizer, ocorreu uma ruptura de uma relação, às vezes por motivos fúteis que nem se lembra, se for pensar por que não se relaciona ou não gosta daquela pessoa. E aí nós vamos ver que quando nós temos o ressentimento, nós temos um sentimento de raiva que nós não extravasamos, ou seja, nós guardamos aquele rancor, aquela situação. E que nós consideramos que nós recebemos. Porque se nós formos pensar em Jesus, por exemplo, tudo que ele passou durante a sua existência, a falta de entendimento daquilo que ele veio nos trazer, o próprio martírio, a crucificação, e no último momento ele ainda diz: perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. Ou seja, ele teve compaixão dos seus algozes, e se nós formos comparar as nossas pequenas picuinhas do dia a dia, o que significa nós termos um ressentimento ainda? O ressentimento, ele é relacionado à nossa inferioridade espiritual. Porque quando nós pedimos perdão a Deus, às vezes nós pedimos perdão a Deus, Deus não precisa nos perdoar, porque Ele conhece a nossa essência de espíritos em processo evolutivo e que um dia nós alcançaremos o nosso potencial, aquilo que nós viemos em busca. Mas esse mesmo ressentimento, ele é sinal que algo naquela pessoa, na atitude daquela pessoa, despertou em nós algo que nós precisamos mudar em nós mesmos. E se nós olharmos sob outro prisma, nós vemos que essa mudança de olhar na forma de que nós precisamos curar algo em nós que nos irrita pela presença, pelo convívio, pelas palavras da outra pessoa, nós acabamos vendo que aquela pessoa passa a ser um instrumento de evolução. Um instrumento para que nós mudemos as nossas atitudes, para que nós façamos uma autoavaliação, uma autoanálise daquilo que nós precisamos modificar. E também nos fala Joana de Ângeles que o ressentimento é fruto da ausência de auto-amor. Porque quando nós precisamos que o outro faça aquilo que nós queremos, quando nós precisamos que o outro nos afirme do jeito que nós achamos que precisa ser,
é uma insegurança nossa, é uma ausência de auto-amor, uma ausência de autoconhecimento. E a necessidade que nós temos de investir o nosso tempo enquanto estamos aqui encarnados nesse processo de autoconhecimento. Quando nós participamos de um grupo de estudos aqui na Casa Espírita, quando nós participamos de uma palestra, quando nós auxiliamos como voluntários em alguma tarefa, em última análise, o que nós estamos fazendo é educando os nossos sentimentos. E enquanto nós educamos os nossos sentimentos, nós vamos nos reconhecendo, porque a essência está dentro de nós. Só que a nossa consciência, ela precisa ser despertada através das nossas atitudes. E a partir das mudanças de atitudes, das reflexões que vão sendo feitas através do estudo das obras, através do Evangelho, o que nós vemos é que algumas modificações vão acontecendo nas nossas existências. Talvez aquilo que há 5 anos atrás nós teríamos uma reação, hoje, a partir dessas experiências, desse convívio fraterno, desse entendimento da nossa real razão aqui na Terra, que é justamente ampliar o nosso amor, não só para o nosso círculo familiar, para o esposo, a esposa, o filho, a filha, mas para a grande família universal, nós vamos começando a, aos poucos, mudar. Nós não precisamos fazer grandes modificações. Por exemplo, quando nós sairmos daqui da Casa Espírita, supondo que algum carro se atravesse na nossa frente, que nós tenhamos que dar uma freada brusca, qual é a nossa atitude? Será que nós vamos reagir, às vezes com raiva ou com ressentimento, ou nós vamos respirar, lembrar da nossa conversa aqui? Talvez ele esteja com pressa, vai com Deus, siga em frente e buscarmos modificações pequenas no nosso dia a dia que vão, com o passar do tempo, se tornando grandes, porque nós precisamos entender que nós já saímos do estágio primitivo, do estágio instintivo, só que automaticamente o que é o mais fácil? Nós reagimos, e quando nós reagimos no automático sem pensar, se nós já não treinamos, não educamos o nosso sentimento, normalmente a nossa reação, ela é agressiva. Ela é de luta ou fuga, porque é uma reação automática. Mas se nós começarmos a raciocinar, a pensar antes de agir, talvez nós vamos errar, mas vamos aos poucos trocando a forma como nós vamos reagindo às situações. Por exemplo, quando nós aprendemos a dirigir, o que acontece? Nas primeiras lições, nas primeiras aulas de direção, a impressão que se tem é que não vai se conseguir dirigir, porque tem que cuidar dos espelhos, retrovisores, tem que cuidar da marcha, tem que ouvir o barulho do motor, tem que cuidar os carros que passam.
E chega logo no início, ninguém pode nem falar muito com a gente, né? Ó, fique em silêncio, porque a gente vai indo no ritmo que a gente consegue, nem música se pode ouvir, porque aquela concentração tem que ser total e absoluta. Dali passados meses ou anos, o que acontece? Nós conseguimos dar conta automaticamente, nós nem passa mais, é consciente, mas é muito rápido que passa. Nós automaticamente já vamos trocando as marchas, olhando se vem carros ao lado, se às vezes até ultrapassam pelo outro lado, mas a gente está atento, ouvindo música, conversando com quem está sentado ao nosso lado. Por quê? Porque nós automatizamos aquela ação. E sentimentos bons também se aprende. Assim como nós aprendemos a caminhar, assim como nós aprendemos a dirigir, a andar de bicicleta, que nós caímos, levantamos, assim são com os nossos pensamentos. Nós caímos, levantamos, às vezes com sentimentos que às vezes despertam o nosso homem velho, ou seja, aquele primitivo que nós precisamos mudar em nós. Mas é a oportunidade que nós temos de tratar esses resquícios da animalidade em nós. Quando a Joana de Ângeles nos traz essa passagem, nós lembramos da relação entre os nossos sentimentos e o nosso corpo físico, quando ela nos fala assim: no importante capítulo da saúde mental, indispensável ao equilíbrio integral, o ressentimento pode ser comparado à ferrugem nas peças da sensibilidade, transferindo-se para a organização somática. Ou seja, dependendo do grau de ressentimento, de raiva, de rancor, ele não fica só lá no nosso pensamento. Ele se transfere para a nossa organização somática, ou seja, para o nosso corpo físico. O ressentimento, portanto, é efeito também da onda perturbadora que se fixa nos painéis da emotividade, ampliando o campo da subpersonalidade, semelhante que se transforma em gerador de toxinas que terminam por perturbar e enfermar quem o acolhe. Então, às vezes, aquela monoideia, aquele pensamento repetitivo em função daquela situação, ele vai gerar toxinas no nosso organismo, inicialmente de ordem espiritual e depois passando para o nosso corpo físico, de forma que pode nos adoecer. E aí hoje nós vemos o seguinte: existe um estudo científico que se chama psiconeuroimunologia, que é uma área da medicina e da psicologia, que estuda as reações no corpo físico dos acontecimentos do nosso dia a dia. Então, eles nos explicam de uma maneira didática qual a relação entre o acontecimento da nossa vida e as características e o estado psicológico de cada pessoa conforme vai reagir. Porque nós vemos que podemos ter na mesma família irmãos gêmeos de pais, dos mesmos pais, a mesma criação, e por que eles reagem diferentes uns dos outros aos acontecimentos? Nós entendemos que cada espírito ele traz consigo uma bagagem anterior de outras existências, mas a ciência ela
estuda os acontecimentos que acontecem aqui nesse período aqui entre o berço e o túmulo. E o que nos traz a psiconeuroimunologia nos fala o seguinte, que um acontecimento da vida, positivo ou negativo, ele vai influenciar as características e os estados psicológicos da pessoa de maneira própria, de acordo com a personalidade de cada um. E que nós sabemos que também que existe uma bagagem espiritual atrelada aí. Essa situação, positiva ou negativa, ela vai ativar o nosso sistema nervoso central, que vai nos trazer uma resposta hormonal. Ou seja, quando nós temos ressentimento, raiva, rancor, nós liberamos no nosso organismo neurotransmissores que aumentam o batimento cardíaco, que dão insônia, que baixam a nossa imunidade. Ou seja, são alterações que nos levam a estágios de enfermidade. Ao passo que quando nós temos um sentimento de gratidão, de caridade, de amor ao próximo, o que acontece? Nós também temos uma resposta hormonal. Só que uma resposta hormonal em que regula os nossos batimentos cardíacos, melhora a qualidade do nosso sono, aumenta a nossa imunidade, dá mais sensação de prazer e bem-estar. Que também, por isso hoje existe nas faculdades, nas universidades, estudos a respeito de medicina e espiritualidade, que já tem cadeiras, inclusive, na faculdade, porque eles começaram a perceber que as pessoas que desenvolviam o seu lado espiritual, independente da crença religiosa, elas têm uma resposta melhor ao tratamento médico. Ou seja, elas têm uma recuperação melhor de sua saúde. Esta resposta hormonal, ela traz uma mudança de comportamento, como nós falamos, uma mudança imunológica que vai trazer uma suscetibilidade ou não à doença. Aí nós entramos no remédio para o ressentimento. O que cura o ressentimento? O perdão. Quando nós estudávamos e procuramos neste mesmo capítulo, no item anterior, que fala sobre a reconciliação com os adversários, nos diz o seguinte, o Evangelho: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estás a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitim. Quando Jesus nos fala sobre reconciliarmos-nos enquanto estamos a caminho, no nosso planejamento reencarnatório, ninguém cai de paraquedas no endereço errado. Todos estamos no melhor lugar para o nosso processo evolutivo. E existe toda uma equipe espiritual que nos aproxima e que faz com que nós convivamos de maneira que nós vamos aparando as nossas arestas. E às vezes nós perdemos esta oportunidade de reconciliação enquanto nós estamos aqui encarnados. Quando será a próxima oportunidade? Quando dará certo de estarmos reunidos novamente na mesma encarnação?
para a reparação. E aí nos fala: reconciliai-vos enquanto estás a caminho, ou seja, é mais fácil enquanto nós estamos aqui juntos, próximos, entrarmos em um acordo, em um diálogo, ou pelo menos diminuir os sentimentos, ou ressignificar esses sentimentos em nós, para que ele não vos entregue ao juiz. Quem é o nosso juiz? Somos nós mesmos, a nossa própria consciência. Porque quando nós chegamos na espiritualidade, o que muito nós vemos nos trabalhos mediúnicos é o arrependimento pelo tempo perdido, em que nós passamos aqui pela Terra e só ligamos para a matéria e esquecemos da verdadeira razão de estarmos aqui, que é para nos educar e para aprender a nos amar. O Espírito de verdade nos fala no Evangelho segundo o Espiritismo: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então ele junta na mesma frase educação e sentimento. É para isso que nós estamos aqui, para educar as nossas emoções, os nossos sentimentos, e para que nós não fiquemos presos, né, na prisão do quê? Da nossa própria consciência, das nossas próprias atitudes. Porque enquanto nós não nos reconciliarmos, aquela ligação permanece de uma maneira não saudável e que nós precisamos ressignificar. Mas, pesquisando mais a respeito do perdão, e vendo que também é algo que tem chamado muita atenção da ciência, nós encontramos no Caderno Vida da revista do jornal Zero Hora, de 4 de julho de 2015, uma reportagem específica sobre o perdão, e que nos fala da importância do perdão para a nossa saúde física, mental, e nós incluiríamos espiritual também. O problema é que ainda não se pode entrar em uma farmácia e adquirir perdão em comprimidos. O processo é bem mais trabalhoso do que isso. Envolve superar rancores, engavetar planos de vingança e reconciliar-se com quem nos feriu. E trata-se de um medicamento que não admite genéricos. Para colher os frutos, é necessário que o perdão seja genuíno de coração. Ou seja, não adianta, assim como nós, aquele perdão da boca para fora, nós estamos apenas nos enganando. Porque ele não está atingindo os objetivos que ele precisa, que é a reconciliação com o adversário. No momento que nós nos reconciliamos com o nosso adversário, nós automaticamente nos reconciliamos conosco mesmo. Tanto que, quando o perdão é genuíno, como nos fala aqui, de coração, ele reflete na nossa saúde física. E nesse mesmo artigo, nos fala um psicólogo que é diretor do projeto Perdão desde 1999 na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, que perdoar é fazer as pazes com não alcançar aquilo que você queria. Essa atitude reduz o estresse físico, mental, confere otimismo para que uma pessoa tenha sucesso nas coisas da vida e melhora os sistemas nervoso, cardiovascular e imunológico. E me chamou muito a atenção quando ele falou assim: tudo é perdoável, mas não por todo mundo.
Por quê? Porque cada um tem a sua forma de entender o mundo, a sua forma de entender as situações que acontecem. Olhem, voltemos ao exemplo de Jesus na crucificação. Perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Olha a resiliência, a evolução desse espírito. E se alguém espeta um espinho no meu dedo, qual será a minha reação? E aí nós vemos que tudo é perdoável, mas o que? Depende de cada um de nós, depende do nosso entendimento, depende do grau evolutivo de cada um. Mas o Evangelho de Jesus, ele nos fala sobre o perdão das ofensas. Quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Pergunta Pedro a Jesus. Será 7 vezes? Olha que Pedro, quando fez essa pergunta, ele achava que estava sendo muito indulgente, porque naquela época, o máximo que eles aceitavam de perdão pela lei era 3 vezes. Então, quando ele pergunta 7 vezes, ele achou que ele já estava sendo assim, muito resiliente, muito compreensivo. E aí Jesus diz para ele, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E Paulo nos fala na carta aos Tessalonicenses, vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. No livro Conduta Espírita, nós encontramos um reforço deste tema a respeito das situações que acontecem nas nossas vidas e que às vezes nos atingem com uma força que nós mesmos às vezes não nos reconhecemos. Perante os fatos momentosos, aceitar nas maiores como nas menores decepções da vida humana, por mais estranhas ou desconcertantes que sejam, a manifestação dos desígnios superiores, atuando em favor do aprimoramento espiritual. Deus não erra. As situações que nos acontecem, não há consequência sem uma causa. Nós não lembramos muitas vezes nesta encarnação. Muitas vezes nós provocamos ontem e aí nós temos a recordação, mas tem situações que nós não temos uma ciência, um entendimento do que levou aquela reação ou que aquilo acontecesse daquela maneira. Entendamos que ainda mesmo com sacrifício, entre acidentes inesperados que lhe firam as esperanças, jamais desistir da construção do bem que lhe cumpre realizar. Cada espírito possui conta própria na justiça perfeita. Assim como nós temos as nossas qualidades, nós temos também muitas questões a resolver, muita virtude a se manifestar, porque nós estamos num estágio ainda muito primitivo, nós estamos ainda engatinhando, nós somos imperfeitos ainda. E nesse decorrer da evolução espiritual, é natural que nós tenhamos falhas, que nós ainda tenhamos esse tipo de sentimento. Mas são momentos como esses que nos proporcionam uma reflexão daquilo que nós já estamos trazendo para o consciente e que nós podemos gradualmente fazer pequenas modificações em nós mesmos. Porque quando nós desencarnarmos, não adianta nós tentarmos justificar, mas porque o outro me provocou, porque o outro. Não é o que o outro nos faz, é como nós reagimos às situações que nos acontecem. Esta é
a diferença na vida não é o que a colocar a culpa em alguém. Na verdade, é o que nós precisamos aprender com as situações que nos acontecem. É esse o aprendizado. Nós estamos aqui na Terra para aprender. Momentos bons, momentos difíceis, todos são momentos de aprendizado. E as nossas reações a partir desses momentos de aprendizado, elas vão indo construindo a pessoa, o espírito que nós estamos nos tornando com o passar das encarnações. Lembrando que esta é a nossa melhor versão. Essa que nós nos encontramos hoje. Porque já é um resultado de um processo evolutivo. Na revista Reformador de 62, nos traz também algumas informações interessantes sobre esse processo de ressentimento, das situações do nosso dia a dia que às vezes nos afligem, nos incomodam, nos irritam. Fala o seguinte: sob o assalto da calúnia, ora em favor dos que te ferem. Quando vantagens humanas te sorrirem com o prejuízo dos outros, prefere o sacrifício das mais belas aspirações. Com autoridade suficiente para a censura, semeia a benevolência onde estiveres. Retendo a possibilidade do descanso, abraça o maior esforço e trabalha sempre. Quem suporta serenamente o mal que atraiu para si mesmo, trilha a estrada bendita da resignação. Contudo, quem pratica o bem quando pode fazer o mal, vive por antecipação no iluminado país da virtude. Jesus nos falou para amar os inimigos, amar ao próximo como a nós mesmos. Ninguém está dizendo que é um exercício fácil, mas ele nos disse também: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Ou seja, é possível. Aos poucos é possível. No livro de respostas, Emmanuel nos fala o seguinte: aprendamos a suportar as dificuldades com paciência, saibamos ouvir sem discutir, compreendamos para sermos compreendidos, sigamos na estrada do bem, abrindo o coração através do sorriso. E aquela frase que é muito conhecida de todos nós: a felicidade não entra em portas trancadas. O perdão é um caminho para a felicidade, mas este caminho, ele tem uma porta e ela só abre pelo nosso lado de dentro. Nós precisamos nos colocar à disposição desta mudança de olhar para o outro. E nós gostaríamos de encerrar lembrando que esta semana antecede o Natal, que nós não esqueçamos do verdadeiro sentido do Natal, do nosso Mestre Jesus. Vamos ver aqui o volume. Aqui está sem volume. Tá. Aham. Só um pouquinho. Só voltar aqui. Só um pouquinho que não está passando aí. Aqueles eram dias tumultuosos. Nasciam impérios que eram destruídos na voragem do tempo. A Índia havia se estendido como um grande continente. No Levante, exatamente dentro das águas de dois rios volumosos, o Tigre e o Eufrates.
A Síria e a Babilônia conquistaram praticamente todos os vizinhos. Depois, esboronaram-se. Surgiram impérios grandiosos que a vida destruía. E hoje, quando olhamos para as páginas do passado, vamos encontrá-los em escombros, sob o sol ardente do deserto e o calcinar das sucessivas camadas de areia, ou submersos nas águas profundas dos oceanos. Tudo passa na voragem do tempo. E foi exatamente quando Roma distendia os seus tentáculos por toda a terra, e a dor, o desespero, a amargura cavalgavam os corações humanos, que ele apareceu em uma gruta de calcário, uma noite silenciosa e fria. Ele trocou as culminâncias das alturas pelas baixadas sofredoras da humanidade. Ele veio à semelhança de uma luz que jamais se extinguiria, e dividiu a história, dividiu a humanidade antes e depois dele. Não tinha nenhum exército e foi chamado rei. Não era possuidor de grandezas e todos o chamavam Senhor, porque ele trouxe a missão de libertar a criatura humana da ignorância, arrancá-la dos tempos escravocratas, da pequenez e das paixões asselvajadas. E cantou a sinfonia inacabada das bem-aventuranças, inaugurando o período do amor que jamais desaparecia do coração da criatura humana. Até hoje, quando falamos sobre Jesus, uma dúlcida melodia canta nos arcanos do nosso sentimento. Jesus é paz, é ternura, a alegria dos que choram, a esperança dos que perderam o caminho, a companhia de quem não tem ninguém. Ainda agora sua voz dúlcida e canora parece repetir na acústica de nossas almas: ama. A verdadeira felicidade é amar. Ser tu aquele que socorre, aquele que constrói a vida, a beleza, a imortalidade. À semelhança daqueles dias, o homem moderno atingiu a lua, viaja na direção de outros sistemas solares, mas a dor escraviza-o no guante terrível da sua inferioridade moral. O conhecimento canta, mas as necessidades emocionais estorcegam, ralando os sentimentos e suplicando compaixão. A ciência libertou da ignorância. A tecnologia de ponta favoreceu com a rapidez da comunicação virtual, mas não ampliou as asas do coração que ama. E é por isso que Jesus está de volta. E em cada ano celebramos o seu Natal. Parece existir em nosso mundo íntimo uma suave, terna doçura esperando por ele. E quando lhe falamos o nome, dissociamos a sua promessa diante daqueles corações que foram devorados pela angústia. O renascer de primavera. Os escombros cobrem-se de flores, a alma sorri e a plenitude leva a uma canção de imortalidade. Jesus nasceu, mas ainda terá nascido, pergunto, em seu coração. É importante que nesse Natal ele nasça, ou renasça, ele surja, ou ressurja, e você possa transformar a sua aflição num hino de louvor, cantando as bênçãos da imortalidade e de um perene Natal. Feliz Natal.
uma boa noite a todos e que levemos Jesus nos nossos corações, onde nós estivermos.